Glórias a Deus, a paz do Senhor. Vamos abrir os nossos corações. Quero dar a paz do Senhor a todos. Olha, somos nós aqui de novo mais uma vez. Se você está assistindo é porque você está gostando, está se alimentando, está aprendendo com a palavra de Deus. Tão bom e formosos é os pés, né, daqueles que anunciam a boa nova. Mas bem mais abençoados são aqueles que ouvem as boas novas de Cristo, que está na minha, na sua Bíblia, e se esforçam em viver, praticar e andar de acordo com a palavra de Deus. Vamos abrir os nossos corações. Eu sei que você tem visto pregações nossas aqui, que realmente luta contra os falsos profetas e contra os enganadores. E às vezes as pessoas não aceitam esse tipo de pregação, porque acham que estão nos falando mal, julgando. Mas muito pelo contrário. É como diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12, 13 e 14. Obreiros, apóstolos, pastores fraudulentos, o qual buscam o intuito de serem considerados igual a nós. Nós temos que cortar, sim, ocasião a este povo, desmascarando as mentiras e os enganos dele dentro da palavra de Deus. Porque os tais são falsos profetas, obreiros fraudulentos, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, usando eles para enganar o povo como ministros de Cristo. A imitação barata do diabo. Então nós temos que pregar o evangelho. Então, preste mais atenção na Bíblia, porque não existe um homem Gregoruti querendo arrumar encrenca com falsos profetas, com religiões, nem com líderes. O que existe, um Espírito de Deus usando a minha vida na Bíblia para pregar a verdade, para abrir os teus olhos, para você sair não só da mão do diabo, mas também da mão dos lobos roubadores e enganadores de última hora, que é o que mais tem no Brasil e no mundo, infelizmente. Então, neste momento, eu quero também trazer uma palavra para ensinar para você a verdade de Cristo. Aquilo que Deus nos alimenta e nos fortalece. Mas eu quero convidar a você a vir fazer parte e congregar no Ministério Esta Obra do Senhor. Vim congregar conosco, abrindo o seu coração, para aceitarem as verdadeiras palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para aceitarem o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que eu e você, todos nós, possamos ser salvos de verdade, sem enganação e sem mentira. Hoje, nós temos algo chamado oração. A oração do justo, ela é poderosa em seus efeitos. Tiago. E nós temos que ler a Bíblia, orar, jejuar, crer, praticar a nossa fé e viver em Cristo Jesus. Mas o que eu quero que você entenda, que 99% das atribulações, dificuldade, doenças, enfermidades, família destruída, filhos destruídos, casamento destruído, fome, miséria, desemprego, tudo isso somos nós mesmos que abrimos brechas para o diabo, praticamos o erro, praticamos o pecado, abrindo brecha para o diabo, e o diabo entra e destrói as nossas vidas. Como, pastor, eu abro uma brecha para o diabo? A partir do momento que eu desobedeço a palavra, peco contra Deus. Mesmo que eu não conheça a Bíblia, eu estou fazendo coisas que a Bíblia diz para não fazer, eu estou pecando contra Deus. E a Bíblia, ela tem dois lados, dois pontos, uma faca de dois gumes. Um lado, todas as coisas que Jesus diz para nós não fazermos. Se nós fizermos, nós estaremos pecando contra Cristo. E nesse pecado, eu abro a brecha para o diabo entrar na minha vida e na minha família. É como se eu abrisse a porta, falava, diabo, pode entrar. Não, pastor, mas eu não faço isso. Você não faz isso com a sua voz, com o seu chegar e abrir a porta. Mas espiritualmente, pelo teu pecado, você faz. Porque é pelo pecado que o diabo entra nas nossas vidas e destrói. Então, tudo aquilo que Jesus diz na sua palavra, que nós não devemos fazer, se nós fizermos, nós estamos pecando contra Cristo. É como se falasse, abre a porta, vem diabo, destrói a minha família. E tudo aquilo, que é o segundo ponto, que Jesus diz para nós fazermos, termos, praticarmos, vivermos em nossas vidas, se nós também não fizermos, nós desobedecemos a palavra, pecamos contra Cristo e falamos de novo. Abre a porta, vem Satanás, pode entrar mais um pouco e arrebentar mais um pouco da minha vida. É pelo pecado que ele entra. Então, muitas vezes, a gente percebe que as pessoas elas querem muita oração. Amém, temos que orar uns pelos outros. Mas as pessoas querem oração. Elas querem enxergar na igreja como se fosse um pastel, uma pastelaria.
pastel. Se você chegar numa pastelaria para comer um pastel de feira, você fala, me vê um pastel de queijo. Em menos de 1 minuto e meio, 2 minutos, o pastel tá frito, concorda? Porque frita rapidinho. O pastel em 1 minuto ele tá frito. É pastelaria, é rápido, papum, amém? E tem gente que ele quer chegar na igreja, ela quer chegar na igreja, ela quer a oração, ela quer a vitória, ela quer a bênção e já quer sair dali vitorioso. Mas ela não quer perseverar, não quer se dedicar, não quer congregar, não quer ouvir a palavra, não quer obedecer, não quer praticar a verdade, não quer servir a Deus, não quer batizar, não quer tomar santa ceia, não quer estar em comunhão com a igreja, não quer ser servo e serva de Deus, adorador e adoradora. Não. Ele quer ir na igreja, ele quer uma oração, ele quer a cura na hora, a vitória na hora, o milagre na hora, o sinal na hora, a vitória na hora, a bênção na hora, mas não quer praticar, viver e obedecer o Evangelho de Cristo. Amém? A gente ora por você. Mas o que vai acontecer? A gente vai orar. Se Deus quiser agir através da oração, Ele vai agir, porque não é nós, é Deus que age. Deus vai te curar, te libertar, te abençoar, te fortalecer, te dar a vitória que você tanto busca. Amém? Através da oração. Amém? Amém. E aí você sai. Não obedece a palavra, não congrega, não firma na igreja, não busca na igreja, não se alicerça na igreja, não caminha na igreja, não caminha com Cristo e continua praticando os seus erros, os seus pecados, as suas iniquidades. A oração foi eficaz, resolveu o seu problema. Até quando? Rapidamente, o diabo volta e traz tudo de novo na sua vida. Então não adianta nós só queremos orar uns pelos outros. Nós temos que orar para ser de libertos, para ser de curados, ser de abençoado. A oração é uma conversa com Deus. O Romanos 8:26 é o Espírito Santo de Deus que leva nossas orações com gemidos inexprimíveis a Deus. Sim, mas se nós orarmos, Deus te libertar e você continuar na prática de pecado, aquela mesma doença, outra, aquela mesma tribulação, outras atribulações voltarão sobre você da mesma maneira. Porque Deus quer nos curar, nos libertar e nos abençoar. Mas nós temos que permanecer firme na presença de Deus para o diabo não voltar com as suas artimanhas e fazer pior. Olha só o que a Bíblia diz em livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43 em diante. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, limpa e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Eu vou dizer o quê? Fala Deus! Ô glória! A pessoa vai na igreja, tem um demônio. A gente ora, repreende o demônio. A pessoa vai na igreja, está enferma. A gente ora, o demônio da doença vai embora. Vai na igreja, a pessoa está tribulada, que o diabo está tribulando. A gente ora, o demônio vai embora. A pessoa está desempregada, porque o demônio está fechando as portas. A gente ora, o demônio vai embora. A pessoa está com casamento destruído, porque o demônio está trazendo espírito de briga, droga, prostituição, adultério. A gente ora, Deus repreende o demônio vai embora. Venham pedir oração, porque está com o filho na droga, filha nas drogas. A gente ora para o espírito do vício ir embora. Deus repreende o espírito. Aí os seus filhos são libertos e o demônio foi embora. Mas e aí? O demônio saiu, o demônio foi embora, foi repreendido, foi jogado fora, foi lançado por terra. Mas e a sua casa, o teu templo, o corpo? Você vai permanecer firme nos caminhos do Senhor, obedecendo a palavra, vivendo a palavra, congregando na igreja, sendo fiel a Deus, obedecendo a palavra para que cumpra na sua vida. E Andaramanás, Atos, capítulo 5, versículo 32, o Espírito Santo de Deus só vai habitar na vida daqueles que obedecem a Deus. Então tem um demônio na sua vida. O demônio, nem toda vez ele é manifesto. Cai no chão lá. O demônio está na tua vida com dardos, com setas, com enfermidades, atribulação. Está na tua família com droga, com vício, com bebida, prostituição, adultério, brigas, contendas. Tudo isso o demônio está por trás. E o ser humano dá brecha e se deixa usar pelo diabo, como verdadeiros instrumentos das trevas. E aí você vai para a igreja.
a gente ora, Deus repreende, sai a enfermidade, sai a vício, sai a droga, sai a bebida, sai a tribulação, sai as brigas, traz a paz, Deus restaura, Deus recupera. O demônio vai embora e a tua casa fica limpa e vazia, sem demônio nenhum te atribulando. Mas você não firma na igreja, não firma no evangelho, não quer aceitar a palavra, não pratica a palavra, continua na prática de seus pecados e o Espírito não habita em você por causa dos pecados. Por quê? Atos, capítulo 5, versículo 32. O Espírito Santo de Deus, a qual Deus autorizou a habitar somente na vida daqueles que obedecem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, pastor Gregorucci, Deus usa quem Ele quer. Isso. Deus usa quem Ele quer, desde que esse que Ele quer usar esteja de acordo com a palavra dEle. Porque Deus não vai usar alguém que esteja em desacordo com a palavra dEle. Se Deus está dizendo, em Atos, capítulo 5, versículo 32, que Ele autorizou o Espírito dEle habitar somente na vida daqueles que obedecem, se Deus permitisse o Espírito habitar na vida daqueles que não obedecem a Deus, Deus estaria indo contra a própria palavra dEle. Ah, pastor Gregorucci, mas Deus usou uma jumenta na lei para exortar o profeta. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça e nós não somos jumentos, nós somos seres humanos racionais. Ah, pastor Gregorucci, eu vejo um monte de gente no pecado, falando em línguas e Deus usando grandemente. Satanás se transforma em anjo de luz e imita as coisas de Deus. Então, as pessoas estão sendo usadas pelo demônio, imitando as coisas de Deus e você diz que é Deus. Deu para você entender o que Deus está dizendo? Você vai lá, a gente ora, a gente intercede. Você liga na rádio, a gente ora, a gente intercede. Estamos aqui para isso. Vamos orar junto. Não só nós, todos. É curado, é liberto, é restaurado, é abençoado, as portas se abrem, porque Deus envia a ordem através dos anjos, do Espírito, do poder e da glória, e Ele executa o demônio naquele momento. Mas aquele demônio da doença, ele vai sair, mas ele não vai morrer. Ele vai existir, ele vai continuar. Ele vai sair e vai andar por aí. Aquele demônio das drogas, do vício, da bebida, do cigarro, vai fazer a mesma coisa. Aquele demônio que está destruindo o teu casamento, que foi repreendido na oração, ele vai sair, mas ele vai fazer a mesma coisa. Não vai morrer, ele vai ficar andando por aí. Aquele demônio que está tribulando teu filho, a tua filha na homossexualidade, nós oramos, foi repreendido, ele vai sair, vai ficar andando por aí. Aquele demônio que está levando seus filhos e filhas para droga, prostituição, vícios, ele vai sair, mas ele vai ficar andando por aí. Aí o que a Bíblia diz aqui? Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Quer dizer, ele sai de você. Ele sai com a doença, sai com a tribulação, ele vai embora, que ele foi repreendido através da oração. Ele tem que ir, em nome de Jesus. Aí ele fica andando, procurando um lugar para repousar, mas ele não encontra. Ele não acha, porque não existe repouso para ele. Não existe mais repouso para ele. Aí o que ele fala? Olha no versículo 44. Por isso ele diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, limpa e ornamentada. Quer dizer, ele sai de você, sai da tua vida, sai da tua família, anda pelos lugares áridos, passeiam por aí, eles não acham repouso, aí eles falam, o quê? Eu vou voltar para aquela casa. Que casa? Vou voltar para aquele templo. Que templo? O corpo. Vou voltar para aquela pessoa. Vou voltar para aquela casa. Vou voltar para aquele lugar. E aí quando ele volta, ele encontra você. Fora da igreja, fora da desobediência, ou na igreja, não obediente, nos mesmos pecados, nas mesmas iniquidades. O Espírito não está habitando em você. E se ele não está habitando em você, a sua casa o quê? Está vazio. O corpo está vazio. O templo está vazio. E a Bíblia diz que ele volta com 7 piores do que ele. Quer dizer, ele não volta sozinho. É engraçado. As pessoas falam que algumas estratégias, como sessão do descarrego, sexta-feira forte para descarregar, bate-papo com o demônio, conversa com o demônio, põe medo no povo. Tudo que o demônio fala é para pôr medo no povo. O povo teme mais ao diabo do que teme a Deus. É mais fácil você obedecer o que o diabo fala no púlpito do que o que Deus fala. Sabe por que as pessoas dão dízimo? Porque o cara entrevista o demônio. Eu não quero que ela dê o dízimo. Se ela não der o dízimo, eu destruo ela. Se ela der o dízimo, eu não consigo destruir. Aí você está dando dízimo não por amor a Deus.
Você está dando o dízimo por causa do medo do demônio vir para cima de você. Você não está fazendo por amor, você está com medo. Porque o demônio está dizendo que vai destruir. Isso tudo montagem, tudo enganação. É demônio com demônio. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é o evangelho do medo. É o evangelho do crer, do acreditar, do amor e do fazer para Cristo por amor. Eles obedecem e temem mais ao diabo do que temem a Deus. Porque se subir no púlpito e pregar uma palavra, poucos vão fazer. Mas se pôr no púlpito um demônio para falar que quem não fizer ele destrói, todo mundo faz. Engraçado. Tememos mais ao diabo do que tememos a Deus. Porque quando o diabo fala, o povo faz. Mas quando Deus fala, o povo não faz. Porque se Deus falar, vamos dizimar, vamos ofertar, vamos orar, vamos fazer, vamos para a igreja, quase ninguém quer ir. Mas se o diabo lá, entrevistado, chegar no púlpito e falar, se não der o dízimo eu destruo, se não der a oferta eu vou arrebentar, se vier para essa igreja eu vou arrebentar, eu vou destruir. Aí você, com medo daquilo acontecer, aí você faz. Porque você tem mais medo do diabo do que medo de Deus. Teme mais o que pode matar a carne do que temer. Tanto aquele que pode matar a carne, mas também que pode lançar a alma no inferno, que é perder a salvação. Então, ele está falando bem claro. Você é curado, você é liberto, você é restaurado, você é abençoado na oração, no clamor, amém. Louvado seja Deus, estamos aqui para isso. Mas você não firma nos caminhos, não abre o coração, não deixa o Espírito habitar em você, ele não habita porque os pecados dominam e ele não habita onde há o pecado. O demônio que saiu de você, que estava te atribulando, andas por lugares áridos, não encontra sossego e ele fala o quê? Eu vou voltar para aquela pessoa, eu vou voltar para aquele lar, eu vou voltar para aquela família, eu vou voltar para aquele marido, eu vou voltar para aquela esposa, eu vou voltar para aqueles filhos. E quando ele volta, ele vê o teu corpo vazio. Vazio por quê? Porque o Espírito não está habitando lá. Por que que o Espírito não habita? Porque está no pecado, na iniquidade, na transgressão. E a Bíblia diz em Atos 5,32 que ele não habita no pecado. Ele é claro, a regra é uma só. O meu Espírito só vai habitar na vida daqueles que me obedecem. Se não obedece, o meu Espírito não habita, é regra. E uma regra não da Igreja Restauro do Senhor, nem da Rede Salvação, nem do Alessandro Gregorucci, é uma regra de Deus. E aí o Espírito volta com 7 piores do que ele. 7 piores do que ele. E ele sozinho já destruía. Imagina ele e mais 7 piores do que ele. Como vai ficar a sua vida depois disso? Então, irmãos, quero trazer a última palavra. João 8:32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, mas como é que eu vou ser liberto e liberta? Ouvindo a pregação da palavra de Cristo, aceitando, obedecendo, praticando e vivendo. Assim, pela palavra, você será liberto, o Espírito Santo de Deus habitará em você, e o diabo, quando ele quiser voltar, ele vai ver a casa cheia, porque o Espírito está lá, cheio de luz, e ele não vai entrar, nem ele e nem os 7 camaradas deles piores que eles. Mas caso contrário, é o que fazem com a tua vida. Oram, demônio sai, volta com 7 pior. Ora, demônio sai, volta com 7 pior. Ora, demônio sai, volta com 7 pior. E assim vai até o dia do juízo final, Jesus lançar todo mundo no inferno, porque não obedeceram a palavra de Deus. Tá aí, o povo mais sofre do que buscam paz e encontram paz nesses lugares. Abre os teus olhos. Vem congregar conosco. Meu nome, Alessandro Gregorucci.